Boa tarde, povo abençoado de Deus. Tá tudo bem com vocês? Eu estou aqui de volta. Chegamos nos aproxe de Moá. Venha! Vamos falar com Deus. Vamos orar, vamos clamar a Deus, vamos suplicar ao Pai, ao Filho e Espírito Santo que Ele venha ter bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Que o amor de Deus, que a misericórdia de Deus se estenda em nossa direção, gente. Porque a palavra de Deus diz que nós podemos derrubar as muralhas, né? Podemos derrubar as muralhas que todos os dias encontramos. Todos os dias encontramos um muro, um número de pessoas que são atingidas por várias situações. Mas devemos pedir ao nosso Deus que nos fortalece e nos dá vida. Todos os dias você vai encontrar um jornal, noticiário, mensagem, telefonemas de pessoas que estão passando por várias situações. Muitas vezes a gente reflete na nossa situação, nos nossos problemas, e muitas vezes a gente não sabe que o nosso vizinho está passando um problema maior do que o seu, né? Porque essa é a realidade do dia a dia. Pessoas que são atingidas, pessoas que ficam doentes, pessoas que recebem diagnóstico de doenças que não têm cura, pessoas que entram em desespero, pessoas que estão doentes não acham que é o fim. Pessoas que... Meu Deus, é tanta da coisa, gente. Gente, sábado, eu tenho uma vizinha que mora aqui acima de mim. Eu moro no terceiro, ela mora no quarto. E eu tava saindo e ela tava vindo, né? Ela tem problema de respiração, então ela empurra um chariot e ali tem uma bolsinha, ela coloca aquela garrafa de oxigênio. E eu vi que ela estava muito ofegante, né? Parava e panicando e amarelo. Eu falei, madame, a senhora está bem? Não, não estou, o meu oxigênio acabou. Você pode me ajudar a subir lá em casa? Claro, madame. Então, aqueles pequenos passos que ela teve que dar para chegar na porta, para chegar no elevador, ela foi torturada com a falta de oxigênio. Ao chegar em casa, imediatamente que abriu a porta, ela sentou e ligou, botou aquela mangueirinha e outro oxigênio que tinha já dentro de casa. Então, irmãos, eu fiquei olhando para aquela situação. A gente tem o oxigênio gratuito que Deus nos dá todos os dias. Você deita, você dorme, você acorda, você corre, você sorri, você grita, você fala, faz um monte de besteira também, né? E nós estamos aqui respirando sem precisar de uma mangueira no nosso nariz, sem precisar carregar uma garrafinha nas costas. E eu olhei, observei que desculpa, que o oxigênio daquela mulher já estava no fim. Ela já vinha ali, irmão. Quando entrou no elevador, ela sentou em cima daquele chariot dela, buscando respiração e não encontrava. Entendeu? Você sabe o que é uma pessoa que tem problemas de pulmões e tem que andar com oxigênio artificial, gente? A gente muitas vezes não dá valor à nossa vida. Em tudo a gente reclama, em tudo a gente acha que Deus não está nos olhando, em tudo a gente acha que Deus não tá nem aí, né? Então eu presenciei essa cena, que aquela senhora já vinha, não estava mais aguentando. E ali naquela hora, eu cheguei ali naquela hora e que eu falei, o que está acontecendo, o que a senhora tem? O meu oxigênio acabou. Então, gente, vamos dar valor. Vamos dar valor à vida. Vamos dar valor. Porque a gente, sem esse oxigênio,
por alguns minutos, você acaba com a vida, né? Porque se a gente sem respiração, você não sobrevive, se não chegar o socorro a tempo. Então, todos os dias, nós encontramos um número de pessoas que são atingidas por várias situações, mas nós devemos pedir socorro ao nosso Deus, para que Ele possa vir nos fortalecer nossa vida. Você está me entendendo? Então, nós precisamos acordar. Perdão. Nós precisamos acordar com o espírito de gratidão. Mesmo que tenhamos situações na nossa vida que surgem na nossa vida, situações que você não tem com quem conversar, você não tem para quem falar, você não confia. Porque por mais que você esteja passando uma situação difícil, né? Se você está passando uma situação difícil, às vezes você fica com vergonha. Ou às vezes não tem como falar. E muitas vezes vai se carregando aquele fardo em cima das costas. Entendeu? É como um jumento que vai levando uma carga de 4 barril de 50 litros. E muitas vezes nós estamos carregando uma carga, a qual nós podemos entregar para Deus, confiar que Deus vai se ocupar daquilo. Devemos lançar nossas ansiedades, nossos problemas, nossas preocupações em todas as áreas da nossa vida, entregar para Deus. Entendeu? Então, para Deus nada é impossível. Tribulações ou angústia não podem nos destruir, porque Deus é quem nos sustenta em todos os momentos. Deus é quem nos sustenta em todos os momentos. Irmão, nós temos a formosa história de Davi. Ele não mediu o tamanho do seu inimigo, mas ele queria mostrar ao mundo tal grande era Deus. Davi, ele não se preocupou com o tamanho do gigante. Davi, ele não se preocupou com o tamanho da espada do gigante. Davi, ele não se preocupou com o tamanho do escudo do gigante. Davi não se preocupou com o tamanho, com aquele tamanho ameaçador. Ele não se preocupou, entendeu? Porque o inimigo de Davi era um inimigo treinado, um inimigo que já tinha vencido várias guerras. A guerra que aquele gigante entrava, todos eram massacrados por aquele gigante. Mas Davi queria mostrar o outro lado, queria mostrar para as pessoas, não o tamanho do gigante, mas queria mostrar o tamanho de Deus. Queria mostrar o tamanho de Deus naquela hora. Então, quantas vezes nós medimos o tamanho do nosso problema? Quantas vezes nós medimos... Nossa, essa tosse tá me enchendo o saco. Quantas vezes nós achamos que a nossa luta é tão grande que nós não conseguimos vencê-la? Porque a gente coloca a luta maior do que Deus. Porque nós colocamos a luta como um gigante que vai nos sufocar, que vai nos abater, que vai nos estrangular, que vai roubar nosso sono, nossa paz, nosso sossego, a nossa integridade, gente. Então, Davi, ele não mediu o tamanho daquele inimigo. Davi simplesmente acreditou, confiou que a unção que ele havia recebido através de Samuel, aquela unção estava valendo na vida dele. Aquela unção onde foi derramada a unção do Espírito Santo de Deus, foi quando saiu de Saul, o Espírito Santo de Deus saiu de Saul, viu? E veio no vento e pousou sobre a vida de Davi. Irmãos, onde o Espírito Santo de Deus habita, onde o Espírito Santo de Deus habita, você nunca está sozinha. Você nunca está sozinho, você nunca perde batalha, você nunca fica em dificuldade. Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que geme, é Ele que intercede, é Ele que dá seu gemido inexprimível por nossas dores, pelas nossas dificuldades, pelas nossas necessidades. É o Espírito Santo de Deus quem nos ensina a andar de cabeça erguida.
Se eu fosse olhar para os problemas, eu não estaria aqui. Ainda hoje eu falei com uma mãe que mora aqui, mas o filho está na Bahia. E o filho bebe. Então são situações que surge, que você não sabe como resolver, não sabe como agir, não sabe como falar, você não sabe como interferir. Então, não é só eu, não é só você, é todas as pessoas que estão em nossa volta, que passam por problemas, que passam situações humilhantes, situações desgastantes, situações desesperadoras. Pessoas que perdem suas vidas, pessoas que perdem suas casas, pessoas que perdem filhos e família em acidente, em momentos assim, de surpresa, entendeu? São várias situações que o ser humano passa e enfrenta nesse globo terrestre. Irmãos, muitas vezes a gente só olha para nós. Só olhamos para o nosso problema. Mas o vizinho, o problema dele é maior do que eu sei, você não está sabendo. Você não está sabendo. Entendeu? Você não está sabendo que o seu problema é menor do que o do seu próximo. Então vamos cuidar. Porque Filipenses 4:19 diz: esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Gênesis 12:2 diz: farei de você uma grande nação, e abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção aos outros. Nós seremos uma bênção para os outros, entendeu? Dê e receberão, sua dávida lhe restaurará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais e mais transbordante, derramada sobre você. Então, Deus, ele está dizendo: eu vou fazer de você uma grande nação, vou fazer de você uma bênção. Você vai ser uma bênção, você vai crescer, você vai frutificar, você vai multiplicar, né? E abençoarei, eu tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Você já imaginou você ser uma bênção para os outros? Você dá aquilo que você nem está podendo dar, e você chegar e você fazer alguma coisa. Aquele que der um copo d'água a um dos pequenininhos de Deus, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo por onde, você está fazendo para Deus, ok? Você está fazendo para Deus. A palavra do Senhor diz que adiante de seus inimigos, Josafá temeu e buscou ao Senhor. Buscou o Senhor e apregoou um jejum. Por que Josafá tremeu diante dos inimigos dele? Por quê? Porque Josafá admitiu que ele, sem Deus, ele não venceria aquela guerra. Ele reconheceu que ele só poderia avançar se Deus estivesse com ele. Josafá pôs-se em pé diante da congregação de Judá e Israel, na casa do Senhor: nas tuas mãos há força e poder. Josafá disse: nas tuas mãos há força e poder, e não há quem possa resistir. Essa oração foi tão comovente que até as crianças se puseram em pé adiante do Senhor. A gente, quando admite que a gente não pode, que a gente é fraquinho, que a gente não tem força para vencer o inimigo, o que é que acontece, gente? Josafá, que adiante dos seus inimigos, Josafá tremeu e foi buscar ao Senhor. Adiante das nossas situações que nós temos, enfrentamos, o que nós temos de fazer? É de buscar o Senhor. É de ir lá no pé da cruz. Chamar, falar com o Espírito Santo de Deus. Porque quando Josafá apregoou um jejum, não só foi Josafá que fez aquele jejum. Josafá
todos os sacerdotes, todos os ministros, todo o povo de Judá, até as crianças, os animais, naquele dia também apregou esse jejum. Então, por que que Josafá colocou esse jejum em prática? Porque ele precisava falar com Deus, ele precisava ter respostas de Deus. Então, nessa tarde, se você está em situações difíceis, se você está enfrentando um momento difícil na sua vida, o que você tem de fazer? Buscar o Senhor. Buscar a face do Senhor e pedir ao Senhor que lhe ajude, que lhe tire dessa situação, que não deixe você perecer mediante a presença dos seus inimigos. Porque quando a gente busca Deus, se você ficar o dia inteiro dentro do seu quarto trancada, só conversando com Deus, louvando, lendo a palavra, no final do dia você sai dali, você vai ter a notícia que o seu inimigo tombou. Davi, ele não se preocupou com o tamanho do gigante, que estava ali a ameaçar o povo, que estava a convocar o povo para enfrentar ele. Davi nem estava na lista dos soldados de Saul, porque Davi era apacentador de ovelha, mas Davi foi levar comida para os seus irmãos. E ao se chegar naquele acampamento, Davi se deparou com uma situação muito difícil, a qual Davi se propôs a derrubar o gigante. Gente, não precisa de muito para se derrubar um gigante. Você só precisa ter uma pedra e uma funda para você acertar a mioleira do seu inimigo. Sabe que quando uma criança, um recém-nascido, ele tem a muleira, que é aqui, né? A muleira do bebê é bem molezinha assim, né? E a gente falava, não toque, não, cuidado, para não tocar, para não cair, não machucar, porque ali a gente dizia que a criança poderia morrer, né? Então basta você tocar na mioleira do gigante com apenas uma pedra. Você vai derrubar o gigante, porque a força, a palavra, o poder está nas mãos de Deus. Então é Deus quem faz tudo, é Deus quem manda os anjos descer na terra, é Deus que manda chuva de meteoro, é Deus que manda chuva de pedra, é Deus que remove montanha, é Deus que tira e põe no lugar onde Ele quer. Então muitas vezes nós se preocupamos com coisa que não é para a gente fazer, se preocupamos com coisa que é para Deus fazer. Então entrega ao Senhor todas as suas preocupações, confia nele e ele tudo fará. Então quando o rei Asa saiu para guerrear contra Zera, tinha 1 milhão de homens e 300 carros. 1 milhão. E Asa... 1 milhão de homens e 300 carros. Asa então faz uma oração onde demonstrou a sua confiança no Senhor. Asa também não tinha homem suficiente para enfrentar o rei Zera, mas ele fez uma oração onde demonstrou a sua confiança a Deus. Você está fazendo suas orações demonstrando a sua confiança em Deus, ou você está fazendo confiança no homem? Ou você está acreditando em promessa de homem? Ou você está seguindo os passos de homem? Você tem que seguir os passos de Cristo, você tem que ter confiança em Cristo, você tem que respirar Cristo, você tem que viver Cristo para Ele abater o que está tentando te abater. Leve a Deus seu coração, leve a Deus a sua mente. Oramos nessa tarde, porque Salmo 71 diz: em ti, Senhor, me refugio, não permita que eu seja envergonhado. Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Não permita que eu seja envergonhado. Em ti, Senhor, me refugio. Vamos nos refugiar em Cristo e vamos pedir para que seja nossa rocha de refúgio, onde sempre podemos nos esconder. Eleitas, terra, cantas, nai. Deus, obrigado por essa palavra. Obrigado por visitar a minha vida, minha casa, minha família, meus familiares, do maior ao menor. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos abençoará da entrada à saída, o Senhor nos guardará debaixo da fonte, debaixo das asas do Espírito Santo.
nos levando a viver uma vida em segurança, não permitindo que os nossos pés tropecem em alguma pedra, não permitindo que venhamos tropeçar e cair, não permita que a gente venha descer nessas enxurradas de situações difíceis que tem surgido na nossa vida todos os dias. Mas nessa tarde, querido Deus, eu peço que o Senhor visite nesses exato momento os hospitalizados, pessoas que estão desenganadas pela medicina, pessoas que estão em coma dentro dos hospitais, pessoas que estão na fila de um transplante, pessoas que estão, Senhor Deus, à espera de uma resposta de um exame. Papai, em nome de Jesus Cristo, visita as crianças nos orfanatos, essas crianças que estão sendo agredidas, que estão sendo violentadas. Meu Deus, abençoa, Jesus, guarda, protege de acidente doméstico. Senhor, visita nesse momento os presídios, presidiários. Visita essas pessoas que estão ali debaixo de julgo, debaixo de espancamento. Pessoas que estão sendo violentamente espancadas. Pessoas que estão sendo torturadas, Senhor Deus, dentro desses locais. Eu quero apresentar as autoridades nesse exato momento, para que o Senhor visite as autoridades, para que o Senhor tire esses amã do poder, que o Senhor tire esses amã esses órgãos públicos, que o Senhor possa fazer descer. Coloca quem o Senhor quer, mas não deixe esses amã querer governar, querer trazer tortura, destruição na vida do pobre, do órfão e da viúva. Ó, Santo Estérria, vem, Espírito Santo, visita essa causa da justiça. Passa uma borracha, limpando o nosso nome desses processos, desses requisitos, dessas armadilhas, dessas arapucas, dessas artiveias que Satanás tem levantado, tem manifestado, articulado contra a vida do pobre, contra a vida daquele indefeso, contra a vida daquele que não tem sequer condições de pagar um advogado para entrar com petição de defesa. Ó Deus, quantas pessoas são abandonadas até mesmo pelo seu próprio advogado, por não ter dinheiro, por não ter condições de pagar. Mas eu rogo ao Eterno, ao dono do universo, que nessa tarde o Senhor faça o universo falar por nós aqui na terra, quebrando corrente, cadeia, algema, dissipando todo mal, dissipando todo principado, potestade e denominador que estiver secreto, que estiver oculto, que estiver nas escondidas, se revelando ocultamente contra as nossas vidas. Deus nos livra, papai querido. Tira toda ação maligna, maléfica, destrutiva, negativa, espírito maligno, demônio sorrasteiro, demônio que atua na madrugada, que atua ao meio-dia, que atua ao final da tarde. Vai desfazendo todo o ninho de cobra, vai desfazendo todo o ninho de serpente, vai desfazendo toda artivez, toda artimanha, todo governante das trevas, principado, potestade, denominador, seja dissipado da nossa vida, do nosso trabalho, do nosso salário, aonde quer que ele esteja plantando confusão, contenda. Nós pedimos ao Senhor para varrer, tirar esses concorrentes, tirar esses invejosos do nosso caminho. Querido Deus, eu peço às autoridades divinas que tome conta dos nossos problemas, dos nossos casos. Jesus, eu sei que o Senhor pode. Abre as portas do céu, envia teus anjos nessa tarde, Senhor Deus, para vir nos acudir e nos socorrer. Querido Deus, muito obrigado por tudo. Só teu nome seja eternamente louvado. Abençoa, Jesus amado, essa pessoa que está precisando de socorro de imediato. Tira os laços do passarinheiro. Tira a praga, tira a peste, tira a assolação, tira as maldições. Tira, Senhor Deus, todo espírito maligno que esteja tentando atuar no nosso caminho, na nossa vida. Pai, muito obrigado por tudo. O teu nome é santo e será eternamente louvado e glorificado. Eu te agradeço porque o Senhor é nosso Deus, porque o Senhor é nosso juiz, porque o Senhor é nosso advogado. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus está fazendo assim. A coisa estava assim, né? E Deus está fazendo assim, ó. Não é um caderno, não. São folhas. São folhas. São folhas. E Deus está emborcando. Então Deus está arquivando toda acusação que se levantou contra você,
e que está tentando se erguer de novo, Deus está arquivando esse processo. Tá? Deus está arquivando a bancada de Amã com seus componentes. A bancada de Amã com seus componentes, Deus está fazendo com que eles vão para a forca. Eles não vão rir, eles não vão zombar, eles não vão debochar mais. A partir de hoje, eles estão por baixo, nós estaremos por cima. Porque nós somos cabeça e não cauda. Que Deus nos guarde, nos proteja, nos guie, nos abençoe e nos dê a paz. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração e até amanhã, em nome de Jesus.